Você está no Italiano Fácil. Eu sou Daiane Folkvais e hoje a gente vai conversar com o professor Ronaldo Siliveri e entender como a Italiano Fácil chegou até aqui, nos tornando a única escola online do Brasil que é promotora da Università Dante Alighieri. Olá, Ronaldo, tudo bem? Tchau, Daiane. Olá, Daiane. Muito obrigado pelo espaço e tudo bem, sim. E mando um saluto speciale a tutti i nostri studenti e obrigado por essa oportunidade de falarmos sobre o Italiano Fácil. Capaz, é sempre um prazer. E é claro, trazer, né, esse argumento que é de extremo valor e de extrema importância, não só para os alunos do Italiano Fácil, mas para todos os alunos de italiano aí que estão nos acompanhando e que desejam realmente aprender a língua italiana. Uma curiosidade sobre o nosso podcast: nós estamos no top 50 podcasts de educação do Brasil. Se eu não me engano, hoje estamos no número 30, então na classificação 30, e é um prazer muito grande vermos que somos o maior podcast de língua italiana do Brasil e tem muita gente interessada em aprender mais sobre a língua e a cultura da Itália. É muito legal saber que não somos os únicos apaixonados, né, realmente por essa língua e que, enfim, estamos sempre aprendendo juntos, principalmente. Isso mesmo. Então, Ronaldo, me fala um pouco a respeito desse processo, né? Hoje o Italiano Fácil é a única escola online de italiano do Brasil que é promotora, né, oficial da Università Dante Alighieri, de Reggio Calabria, e que é também aplicadora de provas de certificação de língua italiana. Então, conta pra gente, explica pra gente como foi esse processo, né, de reconhecimento e de vínculo com a universidade. Esse trabalho que nós fazemos começou em 2013. Na época eu comecei como um professor particular, dando aulas, inclusive da sala de casa. Eu lembro muito bem desse início. E eu sempre tive uma vontade dentro de mim de poder ajudar o máximo de pessoas com a língua italiana. Porque eu, pessoalmente, tive algumas experiências traumáticas na Itália. Apesar de ser neto de italiano, fui para a Itália ser garçom aos 18 anos de idade. E ali eu percebi que se você não dominasse a língua, você sofreria bastante. E é o que a gente percebe hoje. Muitas pessoas vão para a Itália sem falar o idioma, não conseguem emprego, não conseguem se realocar no mercado, não conseguem criar relações, né? Às vezes você acha até um emprego, mas vive aquele mesmo mundo sempre, não faz amigos, as pessoas não te reconhecem como um verdadeiro cidadão, você fica ali praticamente trabalhando para viver e vivendo para trabalhar. E ao longo desses últimos anos, desde 2018, nós viemos criando vínculos com várias instituições na Itália. A Dante Alighieri, em específico, eu conheci pessoalmente em 2018, quando fui agraciado com uma bolsa de estudos para fazer uma formação avançada de língua italiana e me apaixonei não só pela universidade, mas também pela cidade de Reggio Calabria. E a partir dali, mantive esse vínculo estreito com a Calábria, origem do meu avô. E, claro, também depois continuei meus estudos na Università della Calabria. Hoje eu sou o coordenador conveniado à Università della Calabria também. Então, foi uma vontade interna que eu tinha de, olha, eu não quero ser simplesmente um professor, o professor de Instagram. Todos os dias você deve ver italiano com fulano, italiano não sei o quê, né? Aprender italiano é ótimo, a internet dá essa possibilidade, tem excelentes professores, mas uma andorinha só não faz chover, não faz verão. E eu tinha essa vontade de fazer crescer a escola, de ser realmente uma referência em ensino de língua italiana. E um trabalho muito bem feito ao longo do tempo, ele é sim reconhecido, ele é sim levado a sério, e a gente percebe que existe uma diferença entre assistir aulas de YouTube e estudar italiano, falar a língua fluentemente. E é isso que a gente faz. Com o tempo, a nossa missão foi se tornando mais importante, criando esses vínculos. Esse ano, depois de muita conversa, depois de estarmos dentro da Dante, fazendo formações, eu mesmo fui formado pela Dante Alighieri, então é importante entender esse processo. E aí, fomos agraciados com essa novidade, então eu sou promotor oficial da Dante Alighieri, podendo levar alunos para lá, promover cursos da Dante Alighieri, inclusive aqui no Brasil. A gente pode criar turmas online desses cursos e, obviamente, o principal é poder aproximar o nosso aluno da universidade.
Perfeito. E quais seriam os benefícios para alunos do Italiano Fácil hoje junto a Dante? O principal benefício para um aluno que começa uma jornada de aprendizagem é ele entender que a escola que tem esse reconhecimento, ela é uma escola de resultados. Então, muitas vezes, se você... Olha, tá, meu professor ele é até divertido, ele é legal, mas o que essa pessoa fez efetivamente? Onde é que ela levou o nome da escola dela? Quem é esse professor? Então, esse histórico, por si só, já é uma garantia de qualidade de ensino. A partir daí, a gente consegue promover experiências de aprendizagem, como, por exemplo, o nosso programa avançado na Itália. Hoje, foram mais de 100 alunos que nós levamos para a Itália fazer os cursos lá em Firenze. Então, são cursos avançados, onde o aluno faz, no mínimo, 2 semanas de língua e cultura italiana. É uma formação avançada. Então, muita gente fica assim, não, mas é um curso online ou é uma escola? Ou é um professor? Então, vamos entender um pouquinho. O aluno ele faz sim um curso online, depois de um certo momento, ele é elegível a participar da formação avançada na Itália. E hoje são mais de 100 alunos formados na Itália, que nós pegamos pelo braço, levamos lá e acompanhamos até o final desse percurso. Então, além de uma garantia de qualidade, além da proximidade com a Itália, o aluno também tem a possibilidade de realizar formações à distância, formações feitas pela Dante, que vão ser intermediadas por nós. E outra possibilidade também é ter bolsas de estudo, né? Ter facilidade na bolsa de estudo para estudar nessa instituição. Sem falar também da proximidade para fazer os exames, né? Os exames oficiais para quem precisa do Biono de cittadinanza. Exato, cidadania por matrimônio. Hoje a pessoa tem que passar numa prova oficial e a Dante é uma das provas oficiais. Então tem essa facilidade de realização da prova. E claro, uma atualização constante do nosso corpo docente que vai ter, enfim, esse contato com a universidade, formações e etc. Essa é uma pergunta que eu recebo de muitos alunos. Teremos formações avançadas presenciais junto a Dante Alighieri? Já no ano que vem, vamos levar a primeira turma de alunos para a Calábria para realizar essa formação avançada lá. Provavelmente em outubro. Essa seria a minha pergunta agora. Já temos data? Provavelmente em outubro já teremos essa turma que, enfim, sem dúvida nenhuma será um sucesso, porque já vai ser uma turma avançada. Uhum. E Ronaldo, como é que são os cursos presenciais na Dante? Você pode falar a respeito da estrutura dos cursos oferecidos? A Calábria oferece uma série de oportunidades. É claro que dentro da universidade nós temos a carga horária base, que é uma carga horária de 4 horas diárias, onde o aluno tem gramática e também conversação, além de aulas de cinema, história da arte, civiltà, né, que é a cidadania. Uhum. Então você aprende, dependendo do nível, você tem matérias diferentes. Então é interessante ressaltar que você vai ter aulas com professores universitários. Você estará dentro de um ambiente acadêmico. Isso gera uma seriedade maior, os professores têm uma bagagem muito maior, é um ensino com uma roupagem acadêmica, ou seja, você tem a questão da disciplina, você tem a questão da certificação. Então hoje você realizar um curso na Dante Alighieri tem um peso muito considerável. Então a formação presencial ela tem essa intensidade. O maior ganho para o aluno é ele ter o contato internacionalizado. Você vai ter alunos da Rússia, da Alemanha, você vai ter alunos da Ásia, você vai ter alunos da França, de Portugal, da Espanha, você vai ter alunos americanos. Então você está no ambiente acadêmico internacional. Eu acho que o mais interessante disso também é que você não tem outra oportunidade, outra forma para se comunicar a não ser com o italiano. Então isso faz com que o idioma seja realmente muito mais aplicado, né? É isso. Essa metodologia de ensino nós chamamos de italiano come lingua seconda. O que é isso? Você não usa a tradução para o português. É como se você aprendesse como uma criança, como alguém que está inserido em um contexto italiano, né? Obviamente, tem alunos que vão fazer uma pesquisa no Google,
né? Não tem como a gente impedir isso, mas, por via de regra, é um ensino contextualizado e ambientado 100% em italiano. O Italiano Fácil já é assim, é o que eu defendo muito nessa obra, que é um livro que nós lançamos em 2021. E, claro, a Dante Alighieri é uma universidade, estando na Itália, ensina da mesma forma. E como é que seriam os cursos? Você comentou a respeito do curso realizado de forma online com a Dante. Como é que seria essa possibilidade? Para o aluno que não tem, eventualmente, a possibilidade de ir até a Itália, porque existe sim um gasto considerável com passagem, acomodação e uma questão logística também. Uma solução para isso são formações online, e nós estamos agora conversando com a universidade para poder promover cursos online para os nossos alunos que estão no Brasil. Então, eles vão poder ter acesso ao conteúdo, acesso aos professores da Dante de forma online. Então, a gente já está arquitetando para que no segundo semestre tenhamos uma primeira turma de um curso da Dante. Ok. Uma observação que eu já ouvi em algumas oportunidades é a respeito do italiano falado no norte e no sul e como isso interfere no aprendizado do idioma. Sabemos que em Firenze, por exemplo, né, onde, digamos que o italiano nasceu, né, o que se sabe na história, enfim, Dante, etc., é falado aquele italiano mais polido, o italiano standard, né? Mas eu já ouvi alguns alunos falando talvez uma impressão de que o sotaque no sul torna um pouco mais difícil o aprendizado do idioma. Você acha que tem algo realmente que possa prejudicar e que o sotaque ali é realmente difícil? Existem sim diferenças culturais e também diferenças a nível de sotaque, não só do norte para o sul, mas já do norte para o meio da Itália. Um italiano de Roma não fala da mesma forma do que um italiano de Bolonha. Nós estamos falando de um trajeto de 2h30 de trem. É como se você saísse de São Paulo e fosse para Ribeirão Preto, até aí é mais distância, imagino. Mas, um exemplo, você vai para São José dos Campos e falar assim de uma forma bem diferente, com palavras diferentes, com dialetos diferentes. Então, existem diferenças sim, mas para quem está aprendendo a língua, para quem vai ter uma bagagem quando chegar na Itália, isso não afeta diretamente a sua interação. Por quê? Quando você abrir a sua boca e for conversar com alguém em italiano, você vai dizer buongiorno no Trentino Alto Adige, que é no norte da Itália, e você dizer buongiorno na Sicília, as pessoas vão conversar com você em italiano da mesma forma. É claro que, mas Nápoles, por exemplo, é mais difícil entender o que eles falam. Se eles falarem em napolitano, você não vai entender mesmo. Mas isso é uma questão local e a gente tem que apreciar e entender os dialetos. Nós estudamos italiano e ensinamos italiano padrão. Depois de um certo nível, a gente começa a entender as diferenças até no ouvido, né? Olha, essa pessoa é mais do norte, essa pessoa é do sul, é da Calabria, é napolitano, é siciliano. Então, o sotaque, ele embeleza a língua, ele não atrapalha a comunicação, e o dialeto é algo que também não é um impeditivo para você estudar. Justamente por isso que nós encorajamos os alunos a estudar enquanto no Brasil. E aí muita gente diz assim, não, mas eu ouvi falar que é melhor aprender na Itália, então eu vou aprender lá. Só que quando você vai para a Itália para passear e você chega num restaurante, num bar, na bilheteria e você não fala a língua, todo mundo vai te ajudar porque você é turista. Agora imagina você morar numa cidade, você morar na Itália, as pessoas não vão ter a mesma paciência com você. E isso impede que você aprenda a língua, porque aí você é bombardeado de informação, as pessoas não têm filtro, porque elas vão falar rapidamente, vão falar com sotaque, vão falar dialeto, e você vai ter que se virar. Então, se você deixar para aprender na Itália, vai ser muito mais traumático. Quando você chega na Itália já tendo uma base da língua, é totalmente diferente. É como se você já estivesse ambientado e aí, compreendendo, conseguindo iniciar os primeiros diálogos, você consegue evoluir com mais facilidade. O básico você precisa saber. Eu até vou trazer um comentário a respeito, né? Até vou trazer uma situação de um
de um nosso aluno, na verdade, que deixou para aprender italiano na Itália. Eu acho bem importante mencionar essa situação, porque nós encontramos esse aluno enquanto na Itália, e esse aluno nos comentou que ele se preparou por 5 anos para se mudar, para essa mudança para a Itália. Ele reservou dinheiro, se preparou, né, para arrumar para encontrar um trabalho, preparou documentação para fazer cidadania, traduziu documentos, preparou a mudança da esposa, do filho, enfim. Ele abrangeu todos os contextos, né, realmente dessa mudança. Mas ele ouviu dizer que seria melhor ele aprender italiano quando chegasse. E ele me comentou, eu fiquei bem emocionada no momento que ele falou isso, porque ele me falou, eu me arrependi, porque isso atrasou no mínimo 1 ano da minha estadia aqui, da minha evolução aqui, para encontrar um trabalho, para me relacionar com eles, né? Com o italiano em si. Porque eu cheguei aqui e eu não conseguia dizer oi. E eu não conseguia encontrar um emprego muito rapidamente, eu não consegui ser inserido na sociedade. E isso fez com que, na verdade, algo que era para ser extremamente agradável, que era o sonho de uma vida, se mudar, fosse algo traumático no início, porque ele não conseguiu, nem ele nem a esposa, se comunicar. E ele falou, se eu pudesse fazer algo diferente hoje, seria aprender o idioma. Antes, e eu digo antes, bem antes, começar antes para chegar aqui me comunicando. Isso foi algo que me chocou bastante, porque eu nunca tinha tido um comentário desse tipo de forma tão verate, se chama. Tão autêntico, Tão né? autêntico, exato. Eu já tinha lido isso de dezenas de pessoas, porque você não imagina que a língua vai ser um grande obstáculo. Exato. Ou você imagina que vai ser mais fácil você superar isso. Muitas vezes também existe a questão do inglês ou do espanhol. Porque as pessoas pensam, eu falo inglês ou eu falo espanhol, o espanhol é parecido. Não é. Na verdade, né, são línguas completamente diferentes uma das outras. E você vai conseguir falar espanhol, você vai conseguir falar inglês em Milão, em Roma, em Firenze, em Veneza, mas se mudando, né, mudando a sua vida do Brasil para a Itália, você não vai morar em Milão, você não vai morar em Veneza, você não vai morar em Firenze, você não vai morar nas grandes cidades, né? Salvo as exceções, obviamente, nos grandes centros. Você vai pegar uma cidade menor, né, como no caso desse nosso aluno. E, gente, as pessoas não vão falar inglês, elas não vão falar espanhol com você, ela vai falar italiano. Né? O pessoal, boa parte do italiano não sabe se comunicar em inglês. Então, exatamente. É um processo. Aprender uma língua é um processo. Muitas vezes as pessoas querem pular essa etapa. E pular etapas não funciona para aprendizagem de idiomas. Se você pula uma etapa importante, você vai acabar tendo aquela lacuna lá na frente. E tem outro problema também. Quando você aprende na marra, na correria, eu aprendi aqui o italiano para me defender. Quando você tem o italiano para se defender, você fossiliza tanta coisa. Que você leva, o que acontece? Eu falo italiano aqui, gente, para conversar na padaria, no supermercado e com meu chefe. Você fica naquele ciclo, passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, e no caso desse aluno são 5 anos. Uhum. Ele vive aquela mesma rotina, ou seja, é uma estagnação de salário, ele ganha o mesmo salário há anos, o italiano dele é igual há anos, e depois que você já aprendeu de uma forma errada, é difícil você mudar, né? É aquela coisa, pau que nasce torto. A língua é assim também. Se você aprende algo errado e passa 5 anos você falando aquilo errado, uma mentira dita 100 vezes torna-se verdade. Você não consegue corrigir mais aquele erro. É o que nós chamamos de fossilização. Eu tenho um exemplo muito, na verdade, da minha aplicação no idioma, né? Porque eu sempre falava forse sia. Forse sia questo. Eu utilizava o forse e depois eu utilizava o conjuntivo. Uhum. Só que depois do forse, você não usa o conjuntivo. Você usa presente.
E para que eu conseguisse mudar isso... Gente, isso é um pequeniníssimo exemplo, não é uma coisa grande, digamos assim. E para mudar isso, que é algo que eu aplico cotidianamente, é algo que eu falo muitas vezes durante o dia, talvez aconteça alguma coisa, força, magari, etc. Já foi muito difícil mudar, corrigir isso para parar de usar o conjuntivo depois do forse. E então, imagina para alguém que fala, que, enfim, né, como você falou, 5 anos, etc. E até com coisas muito mais básicas. Exato. Então é importante isso. E eu não estou dizendo que você não pode cometer erros, muito pelo contrário. Só que quando você comete erros e corrige, você aprende. Quando você comete erros e fica consciente do erro e não corrige, você fossiliza. Vamos pegar uma criança, por exemplo. A criança que mexe num vaso, toda vez ela brinca com o vaso. Toda vez ela brinca com o vaso. E a gente não corrige, não educa, né? Não dá uma orientação. Olha, não pode brincar com o vaso, porque senão ele vai quebrar. E se ele quebrar, papai vai ficar bravo. Um exemplo, né? Eu não tenho filho, mas eu imagino que seja assim que seja feito. Se eu não corrijo aquela criança, ela vai entender aquilo como um comportamento normal e aceitável. Ela vai internalizar aquilo. Então ela vai lidar com as coisas de forma negligente, porque ela nunca se importou do vaso quebrar, porque nunca disseram que é errado quebrar o vaso. Então o erro, ele é bom quando você aprende com o erro. Mas quando você está sobrevivendo, você precisa falar qualquer coisa para sobreviver no ambiente italiano, não tem como, você não consegue corrigir aquele erro. Uhum. Então isso é um problema patológico, porque existem centenas de brasileiros que moram na Itália e que ainda não têm um italiano aceitável, ainda tem coisas muito, muito básicas para serem corrigidas, né? Lacunas. Então, é uma pena. Sim, isso prejudica, na verdade, principalmente a inserção dessa pessoa na sociedade, né? Porque você está em um país diferente, em uma cultura diferente. Então é importante que você consiga se introduzir naquela sociedade para que você consiga conviver com aquelas pessoas, né? Imagina você passar a viver somente dentro de casa ou conviver somente com a sua família, com as pessoas que moram com você. É difícil. Então, enfim, quando a gente comenta que o idioma abre portas, é porque isso realmente acontece. Ele abre a porta do seu vizinho para conversar com você, assim como ele abre a porta de um futuro novo trabalho. Então, enfim. Uhum. Sim, exatamente. São várias variáveis que influenciam na aprendizagem de uma língua. Mas, essa nossa trajetória, o objetivo maior do nosso trabalho é melhorar a cada dia. Promover uma experiência de aprendizagem válida para o aluno. E com o tempo a gente vem obtendo essas certificações, essas parcerias, o que nos deixa muito orgulhoso, principalmente dos nossos alunos, que são aprovados nos exames, que vão para a Itália falando italiano, que realizam o sonho realmente de poder viver a cultura e a língua italiana. Então é isso, Ronaldo. Eu acho que a gente conseguiu abordar bastante a respeito dessa parceria do Italiano Fácil com a Dante Alighieri, né? Abbiamo raccontato, sim. Abbiamo raccontato, a gente vai mudando, né, do italiano para o português. Mas a gente conseguiu contar um pouco de como foi essa trajetória e como são realmente os cursos que são oferecidos, né? Tanto pela Dante quanto pelo Italiano Fácil e os cursos em parceria. Te agradeço imensamente pela oportunidade, por esse seu tempo de vir aqui contar um pouco pra gente a respeito de toda essa história. E é isso, não sei se você gostaria de deixar uma última mensagem para quem está te ouvindo hoje. Eu quero dar parabéns a todo mundo que está dando esses passos importantes rumo à fluência na língua italiana e mandar um abraço especial para todos os nossos alunos, uma comunidade com mais de 3.500 membros. A gente tem um prazer enorme em estar próximo desses alunos. As formações avançadas para quem tem interesse, italianofácil.com, acessa agora e entra também no nosso Instagram para acompanhar o nosso conteúdo. A gente vai estar esperando por você. Ronaldo, grazie mille e ci vediamo in un'altra opportunità. Sicuramente sarà un piacere. Grazie di cuore e alla prossima. A presto, ciao.